lemos é um salmo que compõe, segundo alguns estudiosos, um grupo de salmos conhecido como salmos de romagem, ou salmo cântico dos degraus, ou cântico dos peregrinos, assim pode-se dizer. Este compêndio de salmos, eles foram separados por alguns estudiosos, sendo do salmo 120 ao salmo de número 134, portanto somando aí 15 salmos. Salmos estes que refletiam, Fábio, a tristeza, a angústia, e as suas palavras são carregadas de sofrimento. Eles, quando voltavam, iam para o templo adorar, era comum que eles subissem a cada degrau, e ali lembrassem do sofrimento, lembrassem das perseguições dos inimigos. Mas todos esses salmos relembram sim a peregrinação, o sofrimento, mas em todos eles tem uma intervenção de Deus. Em todos eles tem a mão de Deus livrando Israel. Do versículo 1 até o verso de número 4, ou especificamente o 2, o 3, o versículo 1 retrata sobre a lembrança desta Israel na sua tenra idade, as perseguições, as lutas, os embates, as guerras, os conflitos. Davi traz a lembrança do sofrimento de Israel desde a sua existência, desde a sua infância. Mas quando chega no versículo de número 3, ele traz uma intensidade na sua fala. Ele retrata este sofrimento como alguém que pega alguém e pede que ele fique em uma posição desfavorável, com as costas expostas para o seu opressor, e ali ele vai arando sulcos profundos nas costas daquele oprimido. Uma cena que Davi descreve, Luan, que nos traz a expectativa que a vítima não vai conseguir subsistir à tortura, à dor e o sofrimento. Mas, irmãos, eu creio no Deus de Israel. Para cada dor, Ele tem um antídoto. Para cada sofrimento, Ele tem uma solução. No versículo de número 4, ele começa a exaltar: olha, o Senhor é justo, cortou as cordas do inimigo. E no versículo 5, ele lança uma maldição. Ele profere uma palavra de ordem espiritual contra os opressores de Sião, de Israel, dizendo: sejam eles confundidos e voltem todos eles envergonhados, aqueles que odeiam Sião. Versículo 6, ele descreve a vida dos inimigos de Israel. Aí eu quero ver a versão, outras versões que tiverem aí, Mariana. 129, versículo de número 6. O que lemos aqui: sejam como erva dos telhados que se secam antes que a arranquem. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Outra versão: sejam como o capim do terraço, que se seca antes
antes de crescer. Tem outra versão? Se não tiver. Sejam como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer. Esta palavra, esta figura que Davi desenha, é muito comum em Israel. Naquela época as casas eram cobertas com folha de palmeira ou tamareiras, e era comum barreá-las. Era muito comum pegar o barro e não selecionar, peneirando, tirando todas as impurezas, Alexandra. Então era comum vir para esse telhado algumas sementes que nasciam, cresciam, mas morriam rapidamente. Cresciam, e antes que pudesse frutificar, elas perdiam a vida, Mateus. Cresciam verdes, mas murchava ao ponto que Davi começa a descrever que não dá para colher e juntar em um feixe, porque aquilo que murcha vai diminuindo. Queridos irmãos, esta figura do telhado levantada por Davi, ela atravessa séculos, gerações, e chega até a nós hoje. Esse versículo tem uma lição extraordinariamente profunda e necessária para permanecermos. E o tema da reflexão hoje é conselhos para permanecer. Conselhos para permanecer. É evidente que você conhece muitas pessoas, ou algumas pessoas, que começaram bem e não permaneceram. Que começaram com propósito, com entusiasmo, com amor, Felipe, mas não permaneceram, desistiram no meio da caminhada. Mas o que essa figura levantada por Davi traz para nós nos dias de hoje? O que representa em nossa espiritualidade? O que representa o versículo 6, João, para a nossa vida espiritual? A erva no telhado representa crescimento rápido, porém sem profundidade. A erva do telhado representa uma vida que nasce sem chão. Pela expressão do salmista, que morre antes de crescer, é um lampejo de vida, dura muito rápido. A erva no telhado representa a aparência de uma planta com vida, mas é só aparência, não tem raiz. Ela já nasce por não ter raiz, ela não vai subsistir. Estão compreendendo? Esta erva do telhado representa uma vida, um verde, que surge de forma inesperada porque ninguém plantou. Um verde que surge em destaque porque está no telhado. Todos que passam vê a sua aparência, vê de longe. Sim ou não? Oh, como está verde, está visível, está aparente. Mas falta profundidade. É uma vida superficial, desconectada da fonte de vida, porque está num telhado, não está fixo na terra, Flávio. É uma planta com incapacidade de suportar o tempo, não vai durar muito. É uma planta que não consegue suportar o calor do sol. É uma planta que não consegue suportar os ventos quentes do Oriente. É uma planta sem raízes. O vento assopra, queima as suas folhas, ela murcha porque não tem profundidade.
representa a beleza, mas ouçam-me, a beleza é frágil. Nem tudo aquilo que se aparenta ou se apresenta é aquilo que realmente apresenta ser. As aparências enganam. O que nos segura não é a performance, é onde as nossas raízes estão fincadas. Esta planta tem altura, Kennedy, mas não tem sustentação, porque ela está sobre um telhado, não está sobre um solo para garantir sustentabilidade. Bastava o sol aquecer e esse crescimento é subitamente abortado. Essa figura levantada por Davi só me faz pensar uma coisa. Esta figura levantada por Davi é um diagnóstico espiritual nos dias de hoje. Eu vou explicar a vocês por quê. Nós vivemos uma geração que aprende ou aprendeu a subir rápido, crescer rápido. A geração do fast food, aqui e agora. Uma geração que quer crescer rápido, porém sem fundamento. Querem crescer rápido, querem resolver as coisas rápido, sem se firmar. Uma geração rasa, uma geração que aprendeu a conquistar aplausos e palcos, mas não habitar em altares. Não viver uma entrega, um comprometimento. Uma geração que aprendeu a exibir frutos, e a internet que o diga, e as redes sociais que o diga. Uma geração que aprendeu a exibir frutos, mas não a cultivar raízes. Uma geração superficial, espiritualmente falando. Uma geração sem comprometimento espiritual. Para Deus é o que sobra. Eu tempo com Deus, Ele está comigo o tempo todo. Ele está aqui. Sabe o que é isso, irmãos, nos dias de hoje? E a Eliane sabe muito bem disso. É a cultura da aparência. É a cultura da performance, da estrutura. É esta cultura do imediatismo, de uma vida rasa, sem profundidade alguma, espiritualmente falando. Uma sociedade volátil, uma sociedade que não tem consistência, não tem perseverança, não tem resiliência. Uma sociedade sentimental, que são movidos pelos seus sentimentos. Compreendem isso? Isso é um diagnóstico espiritual. Há pessoas que florescem acima da linha dos olhos, mas não resistem à intensidade do calor da luta. Tem destaque, mas quando chega o momento da luta, esta pessoa não suporta o calor da luta. Ainda diz: comigo eu resolvo assim. Comigo é desse jeito, não pisa no calo. É o momento que Deus está provando. É o momento que Deus está trabalhando caráter. É o momento, porque, irmãos, aqui é fácil. Apesar que não é, né? Quem prega sabe que não é. Pregar não é fácil. Minha esposa que eu diga. E quem prega sabe disso. Cantar não é fácil, às vezes não é fácil. Mas aqui na igreja, na frente das pessoas, é relativamente fácil. Mas no calor da provação, nos momentos em que o céu está de bronze, nos momentos que as decepções e as frustrações surgem, é aí que a diferença está. O calor vem, o sol
aquece além do normal, mas a gente permanece firme, porque temos raízes. Você consegue compreender esta palavra? Se nós estivermos raízes, vamos suportar o calor da luta. Mas se não tivermos raízes, não suportaremos o calor da luta. E aí, meu irmão, vai começar uma saga. Um período numa igreja, um período na outra. Essa aqui também não serve, um período na outra. Essa aqui também não serve, um período na outra. Essa aqui também não serve, um período na outra. Eu não estou falando de direcionamento de Deus. Eu estou falando de falta de profundidade. Nesse aspecto de migração de igreja, tem pessoas que não conseguem criar raízes na sociedade, na comunidade cristã que você está. Deus quer trabalhar, Deus quer agir, Deus quer mover, Deus quer te levantar, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um instrumento de transformação para transformar outras vidas. Porém, não estamos suportando o calor da luta, porque falta profundidade, falta raízes. O ideal de Deus para nós é que a altura se iguale com a profundidade. E aqui, irmãos, diga-se de passagem, o problema não é aparecer, o problema não é crescer. Há um grito que ecoa dentro de nós, dito no jardim do Éden: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Há um grito dentro de nós, inerente à natureza humana, delegado por Deus. A gente precisa crescer. O crescimento nunca será o problema. O problema será a falta de profundidade para suportar o peso da chamada, o peso da história, o peso do propósito que Deus confiou em cada um de nós. Consegue compreender a linha de raciocínio? Você pode dizer comigo amém? Amém. Irmãos, é possível ser reconhecido sem raízes. É possível ser vistos sem raízes. É possível apresentar uma performance sem raízes. É possível. É possível. Mas o nosso Deus, Ele não vê aparência. Performance nunca impressionou Deus. Jamais irá impressioná-lo. Deus vê o coração. Deus vê a intenção de nossos pensamentos. Eu anotei alguma coisa aqui para a gente falar. Eu vou dizer, anote isso: toda estrutura que ignora fundamentos cairá, ruirá, romperá, irá se destruir. Toda estrutura que ignora fundamentos ruirá, mais cedo ou mais tarde. Aí você pode olhar, mas está tão bonito, está tão legal, ele prega tão bem, ele canta tão bem, ele ensina tão bem, ele fala tão bem, ele anda tão bem, ele veste tão bem. Está verde, está lindo, está bonito, está bonita. O tempo, anotem isso, o tempo não perdoa quem não tem raízes. Anotem isso, o tempo não perdoa quem não tem raízes. Mais cedo ou mais tarde, se não temos raízes, não suportaremos o peso do propósito que Deus confiou em nós. As lutas não perdoam aqueles que não têm raízes. O calor da provação, as decepções geradas pelos nossos relacionamentos não perdoarão aqueles que não têm raízes.
Compreenda isso. A gente já vai partir para a gente finalizar. E essa palavra, irmão, se aplica a tudo na nossa vida. Se não temos raízes, Marcos, mais cedo ou mais tarde, não conseguiremos subsistir. Com essa figura levantada pelo salmista e suas respectivas consequências, não tem como a gente parar por aqui, né, Paulo? Não tem como. Poderia ficar dizendo tantas coisas aqui em relação às consequências de não estarmos firmes, enraizados, firmados no Senhor. Mas este versículo, como que a gente apontou aqui a título introdutório, e a gente já vai terminar, é um chamado de Deus para a igreja do Senhor Jesus esta noite. Você não veio aqui à toa. Se alguém convidou você para estar aqui esta noite, essa pessoa foi boca de Deus para convidar você para estar aqui esta noite, para ouvir o chamamento de Deus a esta igreja. Aleluias, aleluias. Qual o chamamento de Deus para nós, Fábio? Para a gente não ser como as ervas do telhado. A voz do Espírito ecoa hoje nos convidando para sermos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. E a palavra do Senhor está dizendo: não é assim os ímpios são como a moinha que o vento espalha. É por isso que os ímpios não subsistirão no juízo, nem aqueles que não têm raízes, os pecadores não firmarão na congregação do justo. Salmo 1, verso 3. O chamamento de Deus esta noite para a sua igreja, para o seu povo, é que eu e você, que nós sejamos árvores plantadas junto a ribeiros de água. O conselho bíblico não é: sejam árvores, porque já está bom, já mudou de ervas no telhado para árvores. Já há um indicativo melhor de sustentabilidade, de durabilidade, de resiliência, de perseverança. Mas a gente precisa saber onde nós estamos plantando esta árvore. A gente precisa saber, Robert, aonde que é que as nossas raízes estão, Felipe, se aprofundando. E a indicação, Deus é claro neste Salmo 1, verso 3. Sejam, para que nós possamos ser como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas. E o resultado é: cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, glória! Aleluia! Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor. Tem alguém aqui que confia no Senhor? Amém. Hoje na EBD nós aprendemos a dificuldade que o pai na fé teve de confiar nas suas promessas e quis dar um jeitinho para ajudar Deus. Bem-aventurado, Jeremias 17, 7, 8. Bendito ou bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor, porque será como árvore plantada junto às fontes de águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Osvaldo, é inevitável o ano da sequidão, é inevitável o momento da luta, da prova, Eliane. É inevitável, mas a palavra disse que o homem que confia no Senhor é como árvore que fincam as suas raízes junto às fontes de águas. Aleluia! No tempo da sequidão, ela produzirá frutos. Tem gente parando e você continua andando. Tem gente parando de frutificar, e aquele que está plantando continua dando frutos em tempos de crises e de dificuldades. E é no tempo de dificuldade é que se cria raízes fortes.
Eu nasci no interior de Minas Gerais, no União, distrito de Itabeirinha de Mantena. Pensa numa terrinha difícil. Quando a gente pegava um pasto para bater, talvez tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Você pega uma capoeira e tem que tirar ali as árvores, os troncos, e muitas delas, e você tem que tirar pelas raízes. Luan, a minha maior dificuldade é tirar árvores ou troncos pelas raízes é quando elas, ao tentar movê-las, a gente via que estava mais firme do que as outras. A gente cavava com enxadão nos arredores e começava a sair fogo. Aí a gente pensava, essa aqui não vai ter jeito porque tem pedra. Quando a gente conseguia remover tudo, as raízes tinham dado volta nas pedras, entrelaçado nas pedras, estavam mais firmes. Está difícil, irmão, ficar as raízes, tá? Porque Deus tem propósito e planos grandes na sua vida. Para não. Está difícil. Meu Deus, dá vontade de parar, dá vontade de jogar tudo para cima, dá vontade de desistir. Desiste não. Deus está fincando, fortalecendo as suas raízes na terra da provação. Prevalece, o vento não terá poder de derrubar esta árvore fincada, plantada e enraizada. Você pode dizer amém? Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 6: andai nele, em Cristo, enraizados e edificados nele e firmados na fé. Tem gente firmando no homem. Tem gente colocando perspectiva nos movimentos que existem hoje, nas profetadas. Não, o conselho é: andai em Cristo, enraizados nele, edificados nele e firmados na fé. Aleluia! Ninguém e nem adversidade alguma. Vamos compreender o que Paulo disse. Romanos 8:32. Quem nos separará do amor de Cristo? Estamos enraizados. A luta, a peleja, a prova, a espada, o perigo, a nudez, como está escrito, aleluias, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos garante a vitória, é Ele que nos sustenta, é nele que nós devemos estar firmados. É Deus quem nos justifica, é Deus que nos fortalece, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos santifica, é nele que precisamos estar firmados, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 17, ele diz: estando enraizados e fundados em amor. Olha que maravilha. O vento da prova vem, o calor da luta vem, mas se a gente estiver nele, nós permaneceremos. Salmos capítulo 92, e aqui a gente parte para a conclusão. Versículo 12 a 14 diz que o justo florescerá como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão e na velhice ainda darão frutos. Quer mais? Aleluia. Plantados na casa do Senhor, vamos florescer e na velhice ainda daremos frutos. Aqui está o padrão de Deus para a gente, não apenas crescer, mas estar plantados. Viu, Gustavo? Enraizados e firmados no Senhor. Aleluias. Conselhos para a gente permanecer enraizados. Primeiro, crie raízes na palavra de Deus. Leia, estude-a, alimente com ela. Ela é a fonte. Examinai as Escrituras,
porque cuidar e ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra luz para o meu caminho. Luan, como purificará o jovem o seu caminho, observando e guardando conforme a tua palavra. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No meu coração estão as tuas leis e os teus preceitos na tábua do meu coração. Segundo, desenvolva uma vida de oração constante. Está alegre, cante, ore. Está triste, ore, fale com o Senhor. Terceiro lugar, persevere nas dificuldades. Ei, Bruno, quantas dificuldades a gente tem enfrentado, mas elas continuarão. Eu podia dizer para vocês que não, podia sim, mas as dificuldades continuarão, Kennedy. As lutas continuarão. Persevere, não pare. Foi a mensagem do João na sexta-feira, né, João? Continue remando, não para não. Se tem alguém aqui querendo desistir, a voz do Senhor te convida: continue a caminhar, continue a marchar, continue a remar, não pare, persevere na dificuldade. Em quarto lugar, rejeite a superficialidade espiritual. Não aceita menos do que ser cheio de Deus. Essa semana eu conversei com uma pessoa no telefone, depois eu fiquei chorando após a ligação, porque essa pessoa me disse: pastor, eu estou desesperada por Deus, eu quero senti-lo, eu quero mais dele, eu quero viver mais perto dele, eu estou desesperada por ele. E a minha palavra é: continue nesta sede, porque Deus é poderoso para descedentar os sedentos. Davi esteve nestes momentos de crises espirituais. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma te deseja como a terra árida e seca. A minha alma clama, grita por ti, como o cervo brama pelas correntes de água. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Nós estamos vivendo uma geração descompromissada da oração, da leitura da palavra, descompromissada desta sede de Deus. Que o Espírito Santo possa gerar esta sede em nós a cada dia, e que nós possamos sermos saciados, porque só Ele pode descedentar o sedento. Amém, irmãos? A gente finaliza aplicando para os nossos dias de hoje. Nem tudo que cresce rápido vem de Deus. Nem tudo que cresce rápido vem de Deus. Aplicando, profundidade leva tempo. Calma, calma. Profundidade leva tempo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como aurora, Guilherme, de glória em glória. É como aurora, vai clareando o dia, Elma, vai clareando até ser luz perfeita. Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar na sua vida. Não desiste. Vivemos uma geração marcada pela superficialidade. Muitos começam, mas não permanecem. Muitos apresentam, mas não têm raízes. Muitos emocionam, mas não se sustentam. São como erva do telhado que cresce rápido, mas logo seca. Deus está procurando uma geração diferente. Ele me encontrou. Te encontrou? Deus está procurando uma geração plantada, enraizada e firmada nele. Porque quando vem as dificuldades, só permanece quem tem raiz. Quando vem as lutas, você sabe
sabia que tem momento da nossa vida que Deus tira todas as pessoas que poderiam nos ajudar de perto de nós? O nosso melhor amigo, não é porque ele não é amigo, não, é porque Deus está tirando. Porque às vezes, Alexandre, a gente encontra ou reencontra amigo, poxa, eu não sabia, eu esqueci, mas é permissão de Deus, sabe? É permissão para testar as nossas raízes. Às vezes nem a voz de Deus a gente ouve, mas a gente permanece ali, convicto de que Ele está no controle de tudo. Os ventos, as provas, as lutas. Irmãos, é tão gostoso enraizar em Deus, porque nós estamos vivendo um assédio em todos os aspectos, convites a todos a direito, Paulo, para abandonarmos Jesus. A gaita toca hoje, a flauta, o tímpano, os tambores tocam para tentar atrair a nossa atenção. E lá está o grande Nabucodonosor, o príncipe deste século, dizendo: nega essa fé, nega este Jesus, se curvem diante da minha estátua, me adorem. Mas aqueles que estão enraizados, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei: não precisa tocar a gaita, o tímpano, os tambores. Saiba o Senhor que não curvaremos diante de outros deuses. O Senhor vai perder o tempo. Em outras palavras, Sadraque tem raiz, Abednego tem raiz, Mesaque tem raiz. Nós não curvaremos. Consequências, Florença: fornalha aquecida 7 vezes. Mas quando eles chegaram na fornalha, o quarto homem já estava lá. Glória a Deus. O quarto homem já estava lá. Aleluia. E Nabucodonosor disse: parem! Não lançamos aí 3 homens, e eu vejo 4, e o quarto é semelhança do Filho dos deuses. A partir de hoje, todos temam e temam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o único Deus. Glória a Deus. O fato de termos raízes não se aplica apenas à minha firmeza espiritual, mas ela causará, provocará transformação e conversão das pessoas que convivem com a gente, principalmente os da nossa casa. Você recebe essa palavra, meu irmão? Aprofunde-se em Deus, permaneça na presença, desenvolva raízes espirituais, porque quem tem raiz em Deus não seca, não desiste, mas permanece firme até o fim. Glória a Deus. Esse salmo retrata Isaías 41:10. Os inimigos procuraram a destruição de Israel. Satanás a todo tempo procura a nossa destruição. Mas esse salmo retrata exatamente Isaías 41:10. A voz de Deus para a nação de Israel, que é extensiva a nós: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça. Versículo 11: eis que confundidos e envergonhados serão todos que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão nada os que contenderem contigo, perecerão. E até hoje eles lutam contra Israel, mas não conseguem prevalecer, porque Israel tem promessa e tem raiz. Quantos querem aprofundar estas raízes em Deus, nesta fonte inesgotável? Aleluia. Vamos orar.
me veio um hino aqui agora.